Hoje, no Brasil inteiro, aconteceram as primeiras de tantas manifestações de trabalhadores e trabalhadoras que nós assistiremos nos próximos dias no Brasil. Eu acho que o tema que já foi levantado por vários de meus colegas, senador Paim, senadores que se pronunciaram antes de mim, mas há instantes eu que cumprimentava o senador Paim pelo aniversário e ele me dizia que o maior e o melhor presente de todos que ele poderia receber foi o sucesso das manifestações ocorridas e que ainda estão ocorrendo no dia de hoje. São escolas particulares, escolas públicas, universidades que estão parando no Brasil inteiro, em todas as cidades brasileiras. Trabalhadores, não só servidores públicos de vários segmentos da iniciativa privada. São Paulo hoje amanheceu praticamente parado. A minha cidade de Manaus são vários os setores que paralisaram o seu trabalho em protesto à reforma da Previdência. Logo mais à tarde, Manaus viverá, assim como São Paulo e outras cidades, e algumas já até fizeram grandiosas manifestações. Eu tive de manhã aqui em Brasília, na esplanada do Ministério, participaram vários senadores, senadoras, deputadas e deputados, com os trabalhadores levando o nosso apoio, protestando a essa reforma, que não é só uma reforma, é um projeto que acaba com a previdência pública no Brasil. Porque, vejam, um Brasil com tanta desigualdade social, um país de tantas desigualdades regionais, apresenta um projeto e quer que o Congresso vote e aprove um projeto que exige, não são 49 anos de trabalho da população, são 49 anos de contribuição, senador Thieres. Vossa Excelência já parou para pensar o que é que significa isso? Então, para uma pessoa, e a idade mínima de 65, então se a pessoa quiser se aposentar com a idade mínima, 65 anos de idade, ela tem que ter iniciado a sua carreira laboral aos 16 anos de idade. Não ter um dia desempregado, não ter tido nenhuma demissão durante todo o seu tempo laboral. Veja, o que querem fazer? Aí muitos dizem, não, mas nós vamos melhorar a reforma, não serão 49, vamos passar para 45. A diferença de 5 anos entre homens e as mulheres não vai acabar toda. Vamos tirar 2, 3 anos e manter uma pequena coisa. Não. Nós não temos que fazer reforma da Previdência antes que se faça uma reforma tributária no país. É essa reforma urgente que o nosso Brasil, que o país precisa. Um país que não cobra imposto, tributo sobre distribuição de lucros e dividendos, senhor presidente, que já cobrou, deixou de cobrar e agora quer tirar daquele que não tem nada para resolver o problema da crise econômica, que não é vivida só no nosso país, vários países do mundo viveram a mesma crise, alguns que trilharam por esse caminho não tiveram sucesso. Então, antes de debatermos a reforma da Previdência, nós precisamos discutir outras reformas. Reforma tributária, nós precisamos tributar as grandes fortunas, porque imposto nesse país, só quem paga é a população. E aí eu quero me dirigir à população mais humilde, aquele trabalhador, trabalhadora que vive com salário mínimo, que pensa, não, mas eu não pago imposto, eu não desconto o imposto porque eu ganho muito pouco. Ele não paga, é o imposto de renda, mas toda vez que ele vai numa padaria comprar pão, ele está pagando imposto. Que ele vai numa mercearia comprar feijão, arroz, está pagando imposto. Comprar a farda escolar para o seu filho, está pagando imposto. É só o povo assalariado, trabalhador, que é tributado nesse país, porque as grandes empresas, elas repassam para o consumidor os impostos. Não podemos discutir a reforma da Previdência sem antes falarmos da sonegação em relação aos tributos que servem para financiar não só a Previdência, mas o sistema de seguridade social no Brasil, que é a Previdência, a assistência e a saúde. Não. E aí, qual é a notícia que nós vemos, senhor presidente? É que ontem partiu uma decisão do governo para, em decorrência ao aumento das manifestações contrárias à reforma da Previdência, em relação ao aumento das manifestações públicas
contrárias à reforma da Previdência, o governo estava tomando a seguinte decisão, que vai ampliar a propaganda favorável à reforma da Previdência e que vai dizer que o rombo não é de 150 bilhões, e sim de 258 bilhões de reais, ou seja, esse rombo seria da Seguridade Social. Isso não é verdade. Grande parte desse recurso arrecadado, eu já disse aqui, uma grande parte sequer é arrecadado por conta das isenções tributárias. Isenções que recebem universidades filantrópicas, instituições, entre aspas, sem fins lucrativos, senhor presidente, que não pagam esses tributos e retiram recursos do sistema de seguridade social do Brasil e de previdência social também. Recursos que deixam de ser arrecadados por sonegação fiscal. Há um cálculo reconhecido pelo próprio governo de que o nível da sonegação, ele se iguala ao nível da arrecadação. E nenhuma lei para mudar as leis, para dificultar a sonegação tributária em nosso país, não. É mais fácil exigir 49 anos de carteira assinada do trabalhador e da trabalhadora e 65 anos de idade. É mais fácil tirar o direito ao salário mínimo integral para as pensões, porque nem isso mais eles querem garantir. É mais fácil, quando morre entre um casal, os dois aposentados, quando um falece, tirar a pensão do outro, ou seja, decretando e condenando famílias brasileiras a sobreviverem após a morte de um dos cônjuges, a viver com um único salário mínimo. Então não é essa a prioridade do Brasil. E depois não sabem por que 85% da população brasileira não se sente representado por nenhum partido político. Será só por questões da Lava Jato? Por questões da corrupção que está sendo revelada Brasil afora? Não, também por conta disso. Ano passado, e nós lutamos muito contra aquilo que denominamos, pelo seu conteúdo, de golpe parlamentar, que tirou uma presidenta que nenhum crime cometeu, mas nós dizíamos o seguinte: o objetivo não é só trocar nome dos presidentes, uma mulher por um homem. Não, não é esse o objetivo central. O objetivo central é encaminhar as reformas que eles pretendem encaminhar. Era esse o objetivo, e o governo agora diz que vai ampliar. Vai ter que ampliar a propaganda, vai ter que arrumar um outro caminho para fazer propaganda. Porque hoje, através de uma ação civil pública que foi elaborada e protocolada por vários sindicatos no estado do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, servidores da Justiça, servidores do Ministério Público, os servidores da área da saúde, da educação. A essa ação foi concedida uma medida liminar pela juíza Marciane Bonzonini, que determinou a suspensão imediata desta propaganda, deste absurdo que o governo federal vinha promovendo com os recursos públicos. Ou seja, usa o dinheiro do povo, recursos públicos, para atuar contra o próprio povo. Olha o que escreve a juíza em determinado trecho da sua decisão. Trata-se de publicidade, de propaganda, de reformas que o partido político que ocupa o poder no governo federal pretende ver concretizadas. Ou seja, não há normas aprovadas que devam ser explicadas para a população. Não há programa de governo que esteja amparado em legislação e em atos normativos vigentes. Há, isso sim, a intenção do partido que detém o poder no Executivo Federal de reformar o sistema previdenciário e que, para angariar apoio às medidas propostas, desenvolve campanha publicitária financiada por recursos públicos. E mais lá adiante diz a decisão: nessas condições, defiro o pedido de tutela de urgência, determinando a imediata suspensão em todo o território nacional de todos os anúncios da campanha do Poder Executivo Federal sobre a reforma da Previdência nas diversas mídias e suportes em que vêm sendo publicadas as ações de comunicação. Televisão, rádios, publicações impressas, jornais, revistas, rede mundial de computadores, painéis de mídias, outdoors, mídias interiores,
trabalhadores, sob pena de multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento. Veja, a juíza agora, senadora Gleice, decide aquilo que nós já dizíamos, não pode, porque a população brasileira tem que ter o direito de chegar às suas próprias conclusões. Ela não pode ser manipulada e manipulada de forma terrorista, de forma desonesta, porque o que eles dizem é o seguinte: ou reforma a Previdência ou o país entra em falência, ou reforma a Previdência ou você não vai receber o seu salário amanhã. É isso, mas ainda existe justiça nesse país. É desde ontem que eu tenho vindo aqui nessa tribuna para falar de decisões judiciais. Mas vamos fazer o quê? Eu também não gosto disso. Agora, diante de tanta arbitrariedade, precisa ser feito isso sim. Ainda usar o dinheiro nosso, do povo, para fazer essa campanha absurda? Não. Vamos falar dos números abertamente, todos. E aí a população, os trabalhadores e trabalhadoras chegam à sua própria conclusão. Concedo à parte a senadora Gleice com a benevolência do... É muito rápido, senadora Vanessa, apenas para reforçar o que Vossa Excelência está falando. A decisão do juízo federal hoje, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que foi uma ação impetrada pelos sindicatos, pelo movimento sindical, na realidade foi bem clara em dizer que o governo está mentindo, porque além de mandar suspender as propagandas do governo, ainda mandou o governo veicular uma outra propaganda mostrando a realidade da Seguridade Social e não o cálculo que o governo estava mostrando, porque esse cálculo era mentiroso. Então, de forma muito clara, muito direta, muito reta, o que aconteceu é que a juíza disse: o governo está mentindo, portanto, não pode veicular mais essa propaganda para enganar a população e tem que veicular uma que tenha informação verdadeira. Eu só queria deixar isso claro, senadora Vanessa, porque eu acho que é da maior relevância. Eu agradeço a parte, senadora Gleice. Mais uma vez, registro aqui que hoje, dia 15 de março, foi o primeiro dia das grandes manifestações de tantas outras que virão, e repito, em todas as cidades brasileiras. Ao lado da reforma previdenciária, tem a reforma trabalhista, que eles querem simplesmente colocar o negociado em posição de prevalência ao legislado, e um presidente da Câmara dos Deputados que, além de dizer que, já que a mulher luta pela igualdade, tem que ter igualdade na hora da aposentadoria. Ora, isso não é desconhecimento, isso é um desprezo pela reivindicação e pela situação das mulheres. Nós lutamos pela igualdade, mas enquanto a igualdade não nos chega, enquanto recebemos 30% a menos nos salários, enquanto acumulamos a tripla jornada de trabalho e trabalhamos semanalmente 7 horas e meia, nesse caso, entre mulheres e homens, trabalhadores e trabalhadoras, é para garantir um mínimo de equidade. Não é um bônus, é uma compensação mínima aquilo que nós sofremos na sociedade e no âmbito e no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Então, além de falar essa bobagem das mulheres, o que disse o presidente da Câmara? Justiça do trabalho não devia nem existir. É isso. Porque trabalhador não tem que ter direito. Se tiver força, terá. Se não tiver, não tem. Em momentos de crise, então, o que estão propondo? Que voltemos ao período do escravagismo? Um país, repito, senador Tcheres, que não cobra tributo sobre distribuição de lucros, vai querer exigir 49 anos de contribuição para dar aposentadoria, trabalhador e trabalhador brasileiro? Esse não é o país do povo brasileiro, esse não é o nosso país, mas as mobilizações seguirão e nós derrotaremos essa reforma. Muito obrigada.